Paz, meus irmãos, vamos falar um pouquinho aqui de fé. Algo interessante que enche nosso coração. É uma palavra tão pequena, mas que faz grande diferença em nossas vidas, no nosso dia a dia. A fé, ela é capaz de nos levar de um lado para o outro, nos tirar de situações difíceis que muitos já desacreditam, né, que é capaz de sair, mas através da nossa fé, através daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós buscamos, isso consegue nos mover, isso consegue nos levar de um lugar para o outro. Isso nos consegue levar a um nível diferente daquilo que a gente estava vivendo, daquela situação que a gente estava passando. Então a fé, conforme fala aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 1, é o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. É a realidade daquilo que a gente espera, daquilo que a gente almeja alcançar, daquele patamar, daquele nível que você quer chegar, aquelas escadas que você está trilhando, você consegue trilhar, você consegue desenvolver o seu trabalho, ou o seu dia a dia, o seu ministério, através da fé. Porque sem fé a gente não consegue se movimentar, não consegue visualizar, não tem uma perspectiva daquilo que pode acontecer nas nossas vidas. Então a gente tem que ter fé, temos que ter fé em tudo nas nossas vidas. Então quando Deus está falando aqui para nós que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, a gente espera que aconteça, a gente tem uma esperança que aquilo vai acontecer. Isso é fé. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos, a gente não está vendo ainda, mas a gente tem convicção, a gente tem a certeza que essas coisas irão acontecer, porque a gente tem fé. E a fé, ela gera uma ação para que isso aconteça. Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta, e a obra sem fé também não faz muito sentido. Então, se eu tenho fé, eu tenho que ter uma ação de fazer algo, porque eu acredito naquilo, então eu vou agir de acordo com aquilo que eu acredito. Isso é fé. Então a fé nos move, a fé nos faz a gente sair de uma posição e ir para outra posição. A fé nos faz acreditar, mesmo que a gente não esteja vendo, mas a gente acredita que aquilo vai acontecer. Traz a convicção na nossa mente, a certeza que as coisas vão melhorar, que as coisas vão acontecer. E ainda continuando aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 6, fala algo interessante para a gente. Eu vou tentar mesclar essa passagem do que é fé, que Hebreus vai trazendo de forma bem clara, na prática do que aconteceu ali no Novo Testamento com o próprio Jesus Cristo. Olha só, aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, não tem como a gente agradar a Deus. Então, tem que ter fé. Então, você entendeu que fé é aquilo que nós esperamos. É a convicção daquilo que vai acontecer. Então, tem que ter fé. E a nossa fé, ela tem que gerar uma ação, ela tem que gerar obras, ela tem que gerar trabalho, esforço da nossa parte também. Amém? Glória a Deus. E aí a palavra fala para nós aqui no versículo 6 de Hebreus 11 ainda: sem fé é impossível agradar a Deus. Então temos que ter fé. Se a gente não tem fé, não estamos agradando a Deus. Somos uma pessoa que está aqui nessa terra, mas não tem fé, está aqui, não tem um propósito, não sabe nem por que está aqui. Está vivendo por viver. Então, assim, não faz muito sentido isso. A nossa fé, ela tem que ser mostrada através das nossas ações, através das nossas obras. E dessa forma a gente vai agradar quem? A Deus, quem nos criou. Então temos que ter fé. E continuando, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Então quero me aproximar de Deus. Então eu tenho que ter fé, que é a certeza. Eu não estou vendo Deus, mas Deus, ele se revela através da sua criação, através de tudo que ele fez. Mas a palavra fala: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu desejo me aproximar dele,
Eu tenho que crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que bacana. Então a fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo, mas eu tenho convicção, eu tenho esperança que aquilo vai acontecer. E aí Deus fala, você tem que se aproximar de mim, mas você tem que crer que eu existo. Você tem que crer que eu sou o Criador de todas as coisas. Que eu sou Deus, o Pai, onisciente, onipresente, onipotente, que fez tudo, que te fez. Deus nos cria a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos imagens e semelhança de Deus. Deus nos criou dessa forma. Temos que crer nisso. Então temos uma identidade com Deus. E Ele nos chama de seus filhos. Filhos amados. Co-herdeiros com Cristo Jesus. Então a palavra vai falando para nós aqui. Quem crê que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, se eu creio que Deus existe e eu tenho fé para isso, a palavra fala que Ele recompensa aqueles que buscam. Olha que bacana. Então, isso é fé. A fé ela nos leva a acreditar em Deus. E quando a gente acredita em Deus, e a nossa fé é uma fé genuína, e essa fé é transformada em ação, em obras, em busca da presença de Deus, Ele nos recompensa. Olha que bacana. Quando a gente pega a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 a 43, você vai entender esse princípio de fé, esse princípio de ação, de buscar a Deus. Fala assim, Jesus voltando para o lado oeste, ao lago, muitas pessoas foram encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, nota aí, chefe da sinagoga, grifa aí, eu vou grifar aqui, para nós ir falando junto aqui esse negócio. Chefe da sinagoga, foi e se jogou aos seus pés, jogou-se aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência. O cara se jogou aos pés de Jesus e pedindo com muita insistência. A minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que sare a ela. Para que ela viva. Está morrendo, minha filha, Jesus. Me ajuda. Socorro, Jesus. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e apertava de todos os lados. Ai, meu Deus. Pensa o sacrifício, a dificuldade daquele pai, a angústia do coração daquele pai. Mas ele teve fé. Ele teve fé de deixar a sua religiosidade, deixar o seu cargo de chefe da sinagoga, que eram os homens que detinham ali naquela época a palavra de Deus, se prostrar diante de Jesus, o Filho de Deus, aquele que encarnou o próprio Deus aqui nessa terra, e pedir ajuda com muita insistência, e assim ele fez. Jesus foi com ele, uma grande multidão foi junto e apertava de todos os lados. Ai, meu Deus. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Havia gastado tudo que tinha tratando com muitos médicos. Eles fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela piorava cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegou por trás dele e tocou na sua capa. Olha só. Uma história está entrando dentro da outra. Está fazendo parte uma da outra. Chega um homem, pede ajuda para Jesus para sarar sua filha, para curar sua filha, que ela está quase morrendo. De repente aparece uma mulher que sofria 12 anos, irmãos. Já tinha gastado tudo que tinha. Não tinha melhorado, cada vez mais ela piorava. Mas ela ouviu falar que Jesus podia curar ela. Ela teve o quê? Fala comigo. Fé. Que era a certeza, a convicção que ela poderia ser curada. E essa fé gerou uma ação nela, gerou uma ação também em Jairo aqui, para ir atrás de quem poderia fazer isso, que é o próprio Jesus Cristo. Assim como fala aqui na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas todos que nele se aproximam, ele recompensa os que o buscam, os que creem, ele recompensa. Então houve uma ação dessa mulher, houve uma ação desse homem de buscar a Jesus. E é lindo demais essa história aqui. Pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. É fé. Ela tinha fé que se apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. Versículo 29. Logo
O sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Olha só, meu irmão do céu, que bacana esse negócio aqui. Ela teve, marcar aqui, ó, certeza. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela dá a convicção das coisas que não vemos. É a certeza de Deus. É a certeza do próprio Deus. Isso é fé. Ela tinha certeza, mas ela não via. Mas ela teve uma ação de buscar Jesus. E ela foi curada através da sua fé. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Ela gera uma ação em nós, essa fé, ao ponto da gente tocar em Jesus e dele sair poder e a gente ser curado, ser transformado de todas as nossas dores, de tudo aquilo que nos aprisiona, de todos os nossos sofrimentos. Os discípulos responderam: ó Senhor, está vendo como está gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. Contou tudo para Jesus. Ela abriu o coração. Literalmente ela saiu da escuridão e veio para a luz. E a luz, ela prevalece sobre a escuridão. A luz era a própria presença do Deus vivo, encarnado em forma de homem aqui na terra, Jesus Cristo. E ela veio e disse, e Jesus disse para ela: minha filha, você sarou porque teve fé. Você sarou porque você teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Oh Deus, que maravilha. Que milagre. 12 anos sofrendo, mas ela teve fé, ela acreditou, ela teve uma ação, ela enfrentou a multidão. Naquela época, as pessoas que tinham fluxo de sangue, estavam no período que toda mulher passa, era considerada imunda. Ela não poderia adentrar no meio da população. Se fosse pega no meio da população, poderia ser apedrejada, poderia ser morta, mas ela enfrentou todos esses desafios, crendo que se ela se aproximasse de Deus, Deus era fiel e justo para recompensá-la através da fé que ela tem, da fé que ela teve naquele momento. E Deus a recompensou, curando. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disse: meu Deus, e Jairo? Acontecendo isso tudo, aquela mulher trouxe toda a história dela, dos 12 anos, os discípulos ali falando com Jesus, a multidão apertando e Jairo com o coração aflito, angustiado. Ai meu Deus, vamos Jesus, acelera o passo. Mas em momento algum Jairo não falou isso. Eu fico pensando assim, porque eu sou pai também. Mas os servos de Jairo chegaram quando Jesus lhe estava falando e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Pensa um pai, ele estava tão próximo, Jesus estava tão próximo de chegar na casa dele ali e derramar o poder sobre aquela menina. E os servos chegam ali e jogam como fosse um balde de água fria, um gelo tremendo sobre a vida de Jairo naquela situação. E era uma situação de milagre, de cura. Jesus tinha acabado de curar aquela mulher, o povo estava assim, sabe, alvoroçado, mas ele joga esse balde de água fria sobre a vida de Jairo. Mas Jesus, no versículo 36, não se importou com a notícia. Ei, Jeová! Deus, ele não se importa com notícias. Deus, ele não se importa com fatos. Deus, ele não se importa com o que as pessoas estão falando. Porque a resposta final vem dele. A palavra final vem dele. Nosso Deus é um Deus do impossível. Um Deus que criou todas as coisas. Que nos conhece, que conhece todos nos mínimos detalhes. Fala assim, mas Jesus não se importou com a notícia. E disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Mesmo que as notícias sejam ruins. É rumores de guerra. Israel está em guerra. Rússia está em guerra. Rio de Janeiro, as pessoas estão tocando fogo nos ônibus.
doenças, pragas, misérias. A natureza está enfurecida. Mas Deus está falando para mim, para você hoje. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé, Jairo. Jesus deixou que fossem com ele Pedro, irmão, e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: porque tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, começaram a zombar de Jesus, começaram a duvidar do que Jesus poderia fazer, porque já estava morta a menina. Ela não estava dormindo, literalmente ela estava morta, já não respirava mais. Mas eles estavam chorando, angustiados, porque a menina já tinha partido. E Jesus falou: ela dorme. Para mim ela está só dormindo. Ela está só dormindo. E eles começaram a caçoar, começaram a duvidar. Sabe, às vezes a gente faz isso. A gente duvida, a gente começa a colocar Deus à prova em certas ocasiões, como aquele povo do deserto fizeram, colocaram Deus à prova, começaram a duvidar: certamente será que nós vamos alcançar a terra prometida? Fizeram horrores, mas Deus estava testando o coração daquelas pessoas. E Jesus fala para eles aqui: ela está só dormindo. Mas Jesus mandou que todos saíssem. Junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Presta atenção aqui, irmãos. Jesus, ele não suportou aquele povo chorando. Deus não suportou esse povo zombando dele. Ele falou assim: saiam daqui. Chega de choro, chega de lamento. O próprio Deus encarnado está aqui. Saiam daqui, não quero ver vocês. E tem situações em nossas vidas, irmãos, que as pessoas na qual estão conosco, elas geram um ambiente de morte, de tristeza. E tem pessoas que geram um ambiente de milagre. Jesus não queria que aquelas pessoas estivessem naquele lugar, porque aquelas pessoas estavam gerando o quê? Um ambiente de morte, um ambiente de confusão, um ambiente de tristeza, um ambiente de começaram a caçoar, de duvidar, de muitas dúvidas. O que a gente tem que fazer? Pedir para essas pessoas saírem das nossas vidas, ou a gente se afastar dessas pessoas. A ação, a fé gera uma ação, a fé gera um movimento, no movimento que Deus opera milagre em nós. E Jesus fala bem assim, mas Jesus mandou que todos saíssem junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-o pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Jesus está falando para mim e para você: levante-se, marche, coloque a sua armadura, ande, sabendo que Deus é com você. Levante desse sono profundo, ação, obra. O reino de Deus está necessitando da nossa ação, da nossa fé, das nossas obras. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, Deus está procurando por esses trabalhadores. Tem muita gente que está atrapalhando o reino de Deus, literalmente, chorando, murmurando, caçoando, duvidando, colocando Deus à prova. Mas Deus está falando assim, levante-se desse sono que você está dormindo agora aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Levanta. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Presta atenção aqui, irmão. Olha o que Deus está falando para nós. A menina tinha quantos anos, irmão? 12 anos. Tinha quantos anos que aquela mulher sofria? 12 anos. Deus opera um milagre na vida das pessoas. Uma tinha 12 anos de alegria, de muita vitalidade, de muito vigor, estava ali na sua juventude, na sua mocidade. Outra tinha 12 anos que estava sofrendo e já estava assim, quase definhando, quase morrendo, estava poucos dias ela talvez iria falecer.
Mas Deus, Ele opera milagre. Deus, Ele operou milagre naquela mulher, cessou o fluxo de sangue, renovou as forças dela, ela pode ver muito mais. E essa menina aqui, a vida dela já estava sendo ceifada. Deus vem e opera o milagre, traz de volta a vida dela. Pode ser que seja 12, 13, 14, 15, não sei quanto tempo você está sofrendo, mas eu tenho que falar algo para você. Levanta, tenha fé, acredite. Aquele que se aproxima de Deus, Deus o recompensará. Quem busca Deus, Deus nos recompensa. Tenha fé, acredite. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura e mandou que desse comida à menina. Irmãos, tem muita gente que está fraca, tem muita gente que está desanimada por falta de alimento espiritual. Buscar a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, orar, jejuar, meditar de dia e de noite, como o Salmo de número 1 fala. Felizes são aqueles que meditam na minha palavra de dia e de noite. Suas folhas nunca murcharão, darão fruto no tempo certo. É como uma ave plantada à beira de um ribeiro, as águas nunca vão falhar, nunca vão secar. É um rio perene, é um rio que as águas vai continuar e a gente vai florescer, a gente vai frutificar, e através das nossas frutas vai gerar vida, através das sementes daquelas frutas vai gerar novas árvores, e é assim um ciclo maravilhoso de Deus através das nossas vidas. Eu quero finalizar. Levanta, tenha fé, deixe de lado suas patentes, assim como já fez. Ele tinha patente alta, era o chefe da sinagoga. Deixe de lado isso. Se prostra diante de Deus. Se prostra diante de Jesus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Enfrenta a dificuldade como aquela mulher fez. Ela poderia ser morta, mas ela enfrentou a dificuldade porque ela teve fé. E a fé sem ação, ela é morta. Aquela menina já estava literalmente morta, mas o pai continuou crendo. Jesus continuou acreditando, porque ele era o próprio Deus. Ele poderia fazer tudo que ele quisesse. E ele pode ainda. Hoje Deus ainda opera milagre na minha vida. E ele pode operar milagre na sua vida. Sabe o que a gente tem que fazer? Levantar. Se alimentar dessa palavra que ele tem para nós. Orar. Se aproximar dele e ter fé. Fé. Certeza que ele vai operar milagre em nossas vidas. Fique com Deus. Um grande abraço. Que o Senhor possa impactar a sua vida com essa palavra. Que você possa ter renovo de fé sobre a sua vida. Eu declaro renovo de fé sobre a sua vida. Que você possa crer, que você possa acreditar que Deus, Ele existe. Que Deus, Ele é nosso Pai. Que Deus está conosco. Com o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre sua casa, hoje e para todo sempre. Fique com Deus, um grande abraço e um beijo no seu coração. Amém.